Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Vitor Barba e hoje nós vamos fazer um resumão daquilo que aconteceu do futebol brasileiro essa semana. Tivemos jogo da seleção brasileira, Copa do Brasil, tivemos um jogo importante do Campeonato Brasileiro entre Inter e Fortaleza, valendo a liderança para o Fortaleza. Mas antes da gente continuar esse bate-papo, eu quero pedir para você se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo, compartilha com os amigos, com a família. Lembrando aqui, nós fazemos uma resenha mais de um bate-papo de torcedor, aquele bate-papo de bar, de amigos mesmo. Nenhuma análise muito profunda, tática. Isso aí a gente vê na ESPN, na Sport TV, eu costumo falar isso, fazer essa brincadeira. Eu gosto de ouvir essas análises, mas a gente gosta mesmo daquela resenha, daquela brincadeira. Lembrando também que aqui é tudo com muito respeito, a gente se diverte, a gente brinca, a gente faz piada, mas sem xingamentos, sem palavrão, então pode ficar tranquilo em relação a isso. Isso é uma live para você que não gosta de ficar ouvindo palavrão. E isso é um dos motivos que nós estamos aqui. Eu vou ouvir uma resenha na minha sala aqui, começa um monte de palavrão, aí a minha esposa já começa a puxar minha orelha, meu filho já torce um pouquinho a cara, então a gente está fazendo isso aqui para a gente ter uma resenha mais tranquila. E comigo está aqui o Pedro, uma dose diária de futebol. Fala aí, Pedro, seja bem-vindo. Olá, internet. Bom, eu sou o Pedro, por aqui nós temos uma dose diária de futebol. Falar um pouquinho dessa semana e graças a Deus acabou a data FIFA, não aguentava mais. Famosa data semana fofa. Cheia. É. Como é que pode, né? Eu que sou um pouquinho mais velho do que o Pedro, eu ficava ansioso em ter jogos da seleção. Hoje, quando tem jogo da seleção, é quase um castigo, né? A que ponto chegamos? Que fase. Só piora. Daqui para frente é só para trás, filho. Não tem jeito. E o destaque que eu quero já puxar aqui em relação à seleção brasileira, a gente não vai nem falar muito do jogo, que a gente fez o react, a gente já comentou do jogo no dia, mas eu vou falar aqui um pouquinho da declaração do Dorival. Então, aqui falar um pouquinho de duas declarações do Dorival, Pedro. Vou botar aqui o videozinho para a galera e a gente comenta. Vamos lá. Primeira declaração é essa aí. E podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem me cobrar. E podem esperar que estaremos na final da Copa do Mundo. Vamos ver a outra, que essa aqui eu fiquei... Quando eu vi o vídeo dele falando isso, eu não acreditei. Vamos lá. Eu acho que a expectativa era muito positiva para que pudéssemos realmente ter um jogo um pouco mais consistente, jogar de uma maneira tranquila. Eu acredito que até o momento que nós tomamos o gol inicial, nós tínhamos essa condição. Nós estávamos buscando nos posicionarmos em campo e, de uma certa forma, conseguindo, com trocas de passes, colocarmos a equipe paraguaia atrás da sua linha de meio campo. Consegue piorar. A gente achou que com a troca de passe, a gente conseguiu colocar o Paraguai atrás da linha de campo. Vamos lá. O Paraguai... Era melhor manter o Diniz, então, pô. O Paraguai... toque de bola, botar os caras atrás da linha do meio campo e manter o Diniz. Não, e ele esperava o quê? O time do Paraguai só tinha feito um gol nas eliminatórias, que foi contra a poderosa Bolívia. Só tinha feito um gol. O Paraguai estava vindo de 3 derrotas acachapantes na Copa América. 2-1 para a Colômbia, 4-1 para o Brasil e 2-1 para a poderosa Costa Rica. Beleza? E aí, no primeiro jogo das eliminatórias pós-Copa América, foi 0-0 com o Uruguai. Ele estava esperando que o Paraguai ia partir para cima do Brasil, porque pelo jeito que ele falou, que ele deu uma declaração dessa dizendo que com um toque de bola nós conseguimos colocar o Paraguai atrás da linha do meio campo. Ele achou que o Paraguai ia fazer diferente.
E mesmo assim conseguiu perder para esse time, cara. Cara, Sabe? tu percebe o quão não surpreendido, mas o quão impactante para o Paraguai foi ganhar esse jogo, que os caras comemoraram como se tivesse classificado para a Copa do Mundo. Exatamente. E saíram rodando camisa, pulando, um correndo para cada lado. Absurdo. Não, é absurdo. Porque venceram o jogo do Brasil. E assim, o Dorival treinou o Flamengo em 2022, beleza? Treinou São Paulo em 2023. Então, eu e você, a gente conhece, eu sou flamenguista, você é tricolor, a gente conhece quem é Dorival. A gente entende um pouco da personalidade dele. E quando foi da personalidade dele se garantir com essas frases que ele falou? Um dia antes ele fala: estaremos na final da Copa do Mundo, pode me cobrar. Como é que ele fala isso? Cara, sabe quem fala isso? É Renato Gaúcho, pô. Renato Gaúcho tem essa forma de marra. O Dorival nunca teve essa posição. E depois ele fala, dá uma declaração, que ele conseguiu botar o Paraguai atrás da linha do meio-campo. Cara, ele tá perdido, ele não sabe o que tá fazendo. É realmente aquilo que eu falo quando a gente tá fazendo react. Ele não sabe nem o que está falando. Porque se pegar uma entrevista e a outra, as duas são conflitantes. Exatamente. Porque quando a gente faz o react, eu sempre falo, né, que eu olho, ele tá na beira do campo, com os braços cruzados, olhando, tipo, o que eu tô fazendo aqui? A impressão que eu tenho é que ele chegou na seleção e ele tá vendo que a seleção é maior do que ele imaginava. Assim, cara, isso é maior do que eu posso conduzir, entendeu? Esse carro é muito potente e eu não tô tendo controle dele. A gente olha a carinha dele na beirada do campo e lembra daquele meme do Fred de 2014. Ih, rapaz. É mesmo, né? Tipo, e agora? Ih, sou eu, né, que tem que fazer uma coisa, né? Ou então alguém tem que chegar para ele e falar: Dorival, tu tá na seleção brasileira, filhão. É arriscado alguém falar isso para ele e ele dar uma de Marinho. É mesmo, né? Sabia não? Cara, assim... Não, é tão absurdo o problema da seleção brasileira que o Ancelotti, dando uma coletiva hoje, falou sobre a atuação do Vinícius Júnior na seleção e falou: cara, eu não sei por que vocês estão cobrando Vinícius Júnior. Não é um problema individual, não é ele que chega lá e não rende, não é o Rodrigo que chega e não rende. É um problema que todo jogador que está indo para a seleção brasileira não rende. Eles têm dificuldade de encontrar quem são eles. Imagina um problema individual. Exatamente. Eles têm dificuldade de sanar um problema que é de todo mundo. Imagina um jogador só. E, exatamente. Assim, realmente, pô, o Ancelotti lá na Espanha, no Real Madrid, tá vendo isso? É impossível que a comissão vá ali e não tá vendo. Tu sabe que eu gosto de polêmicas vazias, né? Eu até falei no vídeo há 2 dias atrás que aqui não é um lugar de polêmicas vazias, mas eu confundi a palavra. É polêmica por polêmicas, né? Quando eu quero dizer que aqui não é um lugar de polêmica, é que a gente não vai ficar atacando ninguém. Por mais que a gente tenha, não goste de opinião de alguém, de algum comentarista, tal, a gente não vai ficar aqui atacando ninguém. Mas polêmicas vazias eu gosto. Criar teorias, tal. E assim, eu lembro que no último jogo, Marquinhos, que deu a entrevista no final do jogo, ele falou: tá mexendo muito, a gente ainda não está entendendo como é que ele quer, ainda está se adaptando, né? Muito jogador jovem, e já deu uma espetada, assim como já tinham feito com o Fernando Diniz, né? Aí passa-se um tempo, não foi no dia seguinte do jogo, sabe? Não deu tempo de Rodrigo, Endrick, Vinícius Júnior chegar lá no Real Madrid, trocar uma ideia com o Ancelotti, o Ancelotti chegar e falar: e aí, meu menino, vem cá, meu menino, senta aqui com o vô. Diz aí, o que está acontecendo? Com o papai. O que está acontecendo que aqui vocês me dão Champions, me dá títulos e na seleção vocês não jogam? O que está acontecendo? E ali na conversa, ele deve ter falado: olha, o cara está perdido, ou ele pede para fazer uma coisa, tira a gente da característica, ele deve ter falado alguma coisa numa conversa
Isso tudo são tudo suposições, tá, gente? Polêmicas vazias. E ali ter falado alguma coisa, porque meio que não tem lógica o Ancelotti chegar e sair falando isso, assim, não é nem muito do perfil dele ficar falando aleatoriamente. E eu acho que ele está um pouco atravessado com a CBF, com essa história de que ele estava acertado com a CBF e, segundo ele, não tinha conversado com ninguém da CBF, né? Então, conhecendo a CBF, os caras bem perdidos. E aí, para a gente dar uma fechada nesse assunto de seleção, uns dados bonitos dessa excelente seleção brasileira. Parece que a gente está falando sei lá, de Equador, de Venezuela. Porque, vamos lá, Antes fosse. nessas eliminatórias, nós tomamos mais gols do que toda a eliminatória de 2022. Já tomamos 8 gols. Em 2022, nós tomamos 5 gols. 5, tá? De 2023 a 2022, o Brasil disputou 71 jogos de eliminatórias. E só perdemos 5 jogos. De 2003, no caso, né? De 2003 a 22. De 2003 a 2022, perdão. De 2003 a 2022. 2002 foi Copa, né? Perdemos 5 jogos. Isso. Porque sempre foi falado, eliminatórias na Copa, na América do Sul é só molezinha, por isso que chega na Copa não ganha. Pega o time europeu, perde, porque é molezinha. Tá vendo que não é tão molezinha assim. Inclusive, uma pá de jornalista aí, essa rapaziada do Sport TV, ESPN, TNT, uma pá dessa gente aí tava aí falando, não, porque o Tite tinha obrigação, na época das eliminatórias, o Brasil tem mais a obrigação de ganhar todos os jogos da eliminatória, porque o Brasil é a melhor seleção do mundo, porque o Brasil é pentacampeão. Já estamos vendo que até meio que não é concordo. bem por aí, né? Não é bem por aí, mas essa molezinha toda que falaram. Eu concordo um pouco, porque eu acho que o Brasil ele tem que se impor nessas eliminatórias. Eu acho que só tem duas seleções. Não é esse mamãozinho que não é facinho. Não é tão moleza, mas o Brasil tem que se impor. E aí a gente pega aqui um outro dado interessante, é que em 2022 a gente não perdeu nenhum jogo de eliminatórias. Nenhum. A gente foi para a Copa invicto. Né? Foi aquele recorde do Tite, enfim. No jogo em si contra o Paraguai, a gente tem a noção, o Paraguai, para mim, uma das piores dos que eu já vi do Paraguai. Uma das piores seleções. A gente já viu a seleção do Paraguai com Gamarra, Roque Santa Cruz, enfim. Arce. Só nego bom, entendeu? Agora, a seleção do Paraguai é um catado de Cuiabá, São Paulo, Botafogo, Grêmio. Eu vou te falar, tem jogador titular na seleção do Paraguai que é reserva no seu clube. Exemplo disso é o Gatito. O próprio Pita. O Pita só virou titular do Cuiabá porque o Deivinho saiu do Cuiabá, brigou com a diretoria, enfim, saiu do Cuiabá. Exatamente. O próprio Pita não era titular. O Pita. E detalhe, a gente está falando de um jogador do Cuiabá. Gatito. A gente não está falando como tinha um tempo atrás, falar de seleção brasileira, tem que convocar o Pedro. E o Pedro era banco no Flamengo. A gente não está falando de um jogador desse nível, a gente está falando de um jogador que era reserva do Cuiabá, que briga para não cair no Campeonato Brasileiro. Então, assim, muito abaixo. E detalhe, seleção brasileira com goleiro, zaga, meio campo de Premier League e ataque do Real Madrid. Esse juntado aí perdeu para o Paraguai. Não tem condição. Não tem condição. A seleção está muito perdida. A impressão que tem é que é mal treinada, não é aproveitado o tempo que eles estão juntos. Ele falou também, reclamou de tempo de treino. Ele não pode reclamar de tempo de treino porque ele acabou de vir de uma Copa América, ele ficou 40 dias com esses mesmos jogadores. Ele mudou algum por problema dele mesmo. Mas a base estava ali. Ele já está um tempo trabalhando com esses jogadores. Cara, não tem desculpa. Não tem desculpa. A gente E assim, para não falar, Vitor, que a gente está falando de um jogo. Porque foi o jogo do Paraguai. Cara, além do chute do Rodrigo, que desviou na zaga e foi gol contra o Equador,
Me fala uma boa chance do Brasil criada. Do jogo do Equador, de sexta-feira. Não teve. Não teve. Jogou bem o primeiro... Não cria, não tem jogou uma transição bem. de meio campo. Jogou bem, não. Não tem, sabe? Aquele tchan que o Brasil tinha. Não tem, pô. Jogou mais ou menos no primeiro tempo. O segundo tempo foi horrível. Eu confesso, eu dormi. Eu não consegui ver o jogo, eu dormi. Eu estava assistindo, olhando para a televisão e apaguei. Porque não tinha um lance perigoso, não tem nada, não desenvolve nada, não tem nada. Fica esperando uma jogada individual. E aí, com isso, o Brasil está aí em quinto lugar nas eliminatórias. Quinto lugar. E tem um detalhe nisso aí, que é o seguinte. O Equador, que está com 11 pontos, 1 ponto à frente do Brasil, começou as eliminatórias com 3 pontos a menos. Ou seja, está bem pior do que a gente pode imaginar. Eu não sou aquele cara que é do desespero, tal. Tem que ter calma. Não é da noite para o dia que as coisas se resolvem, mas não pode estar do jeito que está. Alguma coisa precisa acontecer. Alguma coisa precisa acontecer. Apesar de que, em relação à seleção brasileira, em relação à CBF, para mim tem que começar a mudar do presidente para baixo. Entendeu? Eu não entendo, eu não sei por que não aparece esses grandes jogadores que foram campeões mundiais ou que são ídolos, né, da torcida em geral no Brasil, não tomam uma postura em querer tomar conta ali da Confederação Brasileira de Futebol. Entendeu? Como foi lá, o Eto'o chegou lá e tomou conta lá de Camarões. Estava numa situação insustentável, ele foi lá, ele como representante da torcida, foi lá e sentou na cadeira. Eu tenho certeza que se um grande jogador que tem o respeito da torcida quiser, eles vão conseguir assumir a CBF para resolver esses problemas, porque está perdida, a CBF está perdida, né? É aquilo que você falou na live que a gente fez lá no React, lá no pós-jogo. Como é que você vai confiar, como é que você vai desenvolver um bom trabalho da cadeia? Não vai, mano. Não vai. Entendeu? Agora, não tem nexo, não tem condições. Tem. E, cara, assim, eu acho que tem muita gente pensando nos seus interesses próprios. Ah, com certeza. Todo respeito a quem está lá na cadeira de presidente hoje, né? Respeito o CPF, não o que ele tem feito pela confederação em si. Tem muita decisão errada, muita decisão equivocada, pensando em interesses próprios. Essa é a grande realidade. Tudo que ele fez na confederação lá da Bahia, tudo que ele fez na Federação da Bahia, foi visando interesse próprio. É um cargo político, beleza. É um cargo, quando envolve política, com um país de 200 milhões de pessoas, ele está mexendo com um país pentacampeão mundial, mundialmente conhecido por ser referência no que faz, que é o futebol. Então, acho que não é hora para interesses particulares, nem para falar o que tem sido falado, nem para representar como tem sido representado. É vergonhoso. Exatamente. É extremamente vergonhoso o que está acontecendo com a CBF. E precisa de um jogador de peito. Com certeza. Se for um jogador, um ex-jogador que for entrar lá, precisa ser um cara de peito, um cara de atitude. Um cara que vai enfrentar o sistema, né? Mais uma vez, com todo respeito a quem já passou, não é um cargo para Romário, não é um cargo para Bebeto, não é um cargo para Ricardo Rocha, para Gilmar Rinaldi, não é um cargo para esses caras. Pegar um Dunga da vida. Um cara que vai chegar e falar assim, meu irmão, é isso, isso e isso, e é desse jeito. Tem que achar alguém para assumir essa bronca aí e enfrentar o sistema. Agora, Pedro, vamos deixar um pouquinho de seleção de lado, porque me irrita. Eu venho para me divertir. Já tô de cabeça quente. Os restinhos dos meus cabelos já estão caindo. Tô suando. Inclusive, teu cabelo tá grande, tá caindo na franja, já tá caindo nos olhos. Caindo um pouco, tem até que pentear depois. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto, que a gente veio para se divertir, já tô irritado. Internacional e Fortaleza foi o jogo do Campeonato Brasileiro, jogo importante. Fortaleza se ganha, assume a liderança do brasileiro aí, mesmo que temporariamente. E o Internacional fez 1-0, Fortaleza empatou. E lá no final do jogo teve um lance polêmico.
Polêmico assim, porque tudo se querem colocar polêmica, né? Polêmico só acho que para a torcida do Sim. Fortaleza. Porque até o Marinho saiu falando que o sistema não vai deixar um time do Nordeste ser campeão, saiu xingando. Mas, Marinho, não posso concordar com você dessa vez, porque realmente não foi nada, não foi falta, não foi falta ali do mercado em cima do Brits. O Brits que procura o contato, o Brits que faz a falta. Talvez, se não tivesse sido gol, era arriscado o VAR chamar para dar o pênalti. Era mais fácil acontecer isso. Não acredito que o VAR iria chamar. Porque já tinha amarelo. Não acredito que o VAR iria chamar, mas se tivesse que acontecer alguma coisa, era mais provável isso. Agora, eu não acompanho muito esse jogo não, Pedro, mas sei que tu viu alguma coisa. Esse tal de Alan Patrick parece que joga futebol também, né? Cara, então, o Alan Patrick, cara, eu acho até engraçado. Quem olha pra cara do Alan Patrick não fala assim, esse é um camisa 10. Pô, o Alan Patrick parece o tiozinho que fica aqui na esquina de casa, cara. Tu olha pra carinha dele assim, ele numa paz, numa mansidão. De repente ele aparece e, cara, que jogada. Foi o primeiro gol do jogo, do Internacional. Que jogada. O Bernabé, se eu não me engano, tirou 3 ou 4. Ele veio costurando diante do meio campo. Aquela jogada assim, primeiro gol da carreira do Messi, que compararam muito a Maradona. Mesma coisa. Veio pela esquerda, costurando, rolou pro meio da área. O Bruno Tabata abriu a perna, sem olhar, Alan Patrick 1-0. Então, assim, o Inter tá jogando muita bola. Voltou a jogar, né? Acredito no que o Marinho falou. Estão fazendo complô contra time nordestino. Não, é só arbitragem. No máximo, a arbitragem de todo jogo é ruim. Isso aí isso é padrão do Brasil. É no máximo isso, mas não é um complô porque o Fortaleza, porque o Inter, porque não. Não consigo acreditar em nada disso. E lei do ex, Vitor. Rolou lei do ex nesse jogo. Ah, é? Quem foi o Tite, zagueiro do Fortaleza. Fez o gol, né? O Tite, zagueiro do Fortaleza, já jogou pelo Internacional em 2005 ou 2006. 2005, na época da máfia do apito. Então rolou lei do ex, que nunca falha. Essa aí não falha. Gol de empate aí no finalzinho do primeiro tempo, já nos acréscimos. Do Arley que não falha no Brasil. O Fortaleza não conseguiu criar mais nada. O Fortaleza não conseguiu criar mais nada no segundo tempo. Empatou o jogo e deu aquela recuada. Sim. E aí o Inter veio com tudo, jogando dentro de casa, para um pouquinho mais de 20 mil pessoas, mas o fator casa pesa muito. Sim. E mostrou que veio, ficou atento até o final. O Fortaleza moscou no final, cedeu um escanteio na hora que não podia ceder, porque se não cede esse escanteio também, não tinha o lance polêmico. Então, a falta de atenção ali, cedeu o escanteio no finalzinho do jogo e tomou o gol de empate. Aliás, tomou a virada. Tomou a virada, né? E Fortaleza é aquilo que eu falei, né? Fortaleza eu acho que vai estar ali entre os 4, no máximo o G5 ali, de repente. Mas eu acho que ele não vai ter fôlego para... eu acho que briga, hein? Eu acho que briga entre os dois primeiros, hein? Eu acho que ele não vai ter força para brigar lá em cima por causa desses jogos, sabe? Ele ainda não tem um peso para pegar um time grande fora e bater de frente e ganhar. Tanto é que os últimos 2 jogos, que foram os jogos mais pesados, Botafogo e o Inter, eles perderam. Inclusive, contra o Botafogo, nem parecia que era uma disputa de primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. Parecia o líder jogando contra o 10º lugar, porque o Fortaleza não jogou nada contra o Botafogo. O Botafogo engoliu o Fortaleza. Então, assim... Sim. Eu acho que mais por causa disso. E amanhã tem outra prova de fogo, né? Amanhã joga com o Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense está no ano uma sabático. Outra prova de fogo, joga fora contra o Atlético. Bem, eu acho que desse jogo a gente não tem muito o que falar. A gente vai pegar um pouquinho mais de tempo para falar de Copa do Brasil, que foi o destaque ali, além da seleção brasileira, o destaque do meio da semana, porque é quartas de final de Copa do Brasil. Corinthians e Juventude. O Corinthians amassou o Juventude. A gente não vai falar aqui do jogo em si,
Só destacar que o Garro joga muito futebol. Ele, no segundo gol do Corinthians, ele dá-lhe uma pancada para dentro do gol e o goleiro do Juventude, que estava muito bem, já tinha feito boas defesas, teve um vacilo ali, para mim não foi frango, não foi nada disso, uma grande falha, foi só um detalhezinho que ele... Uma falhazinha técnica, uma paradinha que treinamento você acerta aquilo ali, é uma falha técnica que pode acontecer. Na hora ele já se lamenta, né? Quando ele vê que a bola... posicionamento de perna... É que assim, a bola dá um efeito, tem um efeito da bola, mas o goleiro tem que estar preparado para, nesse reflexo, nesse lance, a bola não pode ir para trás dele, né? Que foi o que aconteceu. Quando a bola vai para trás, ele já olha já com aquela cara de cão arrependido para trás e ainda vem o zagueiro, que já tinha participado do lance polêmico no gol do Juventude, entrou com bola e tudo para dentro do gol. O pessoal está comentando, parece que ele escorregou ali no gramado. Acho que ele não conseguiu frear e ele entrou com bola e tudo para dentro do gol, ainda se chocou com a trave. O gramado que estava horroroso, né? É porque teve o futebol americano, inclusive. Se os caras pro futebol americano criticaram aquele gramado, imagina para jogar futebol. Tinha Os caras que jogam futebol com a mão reclamaram muito do gramado. Você imagina quem joga com o pé. O LeBron James criticou fortemente o gramado. E ele nem jogou. Só de ver ele já criticou. E aí, depois de um jogo de futebol americano, como é que vai ter jogo de futebol no mesmo gramado 2 dias depois? É difícil. Eu acho que você ainda não morava aqui pela ilha quando tinha futebol americano no campo da Portuguesa. E uma vez eu fui lá, não para assistir o jogo, estava na Portuguesa e vi o gramado. Não, é absurdo como fica o gramado. Depois de um jogo de futebol Não tive americano. a honra de pegar esses belos momentos. Mas, enfim, aí a polêmica do jogo, tivemos um gol anulado do Juventude e um gol validado do Juventude, né? Um gol anulado pelo VAR e outro gol validado pelo VAR. Quero ver aqui se... Vamos ver aqui, liberar o áudio do VAR. Vamos lá para o primeiro lance. Ok. O jogador tá tentando que é o fazer lance, a proteção. É o lance da dividida do atacante com o A Souza. possível mão na bola. Vem frame a frame agora. Ó, a bola tá entre a mão dele, ok? A bola tá entre a mão do goleiro. Isso, a bola é do goleiro. Bola entre a mão do goleiro. Tá, checagem de andamento, vai vir. Volta um frame. Vai ter uma imagem de cima, um pouco de cima, que fica melhor para ver a hora do contato. Essa aí, ó. A bola está entre a mão do goleiro, a posse é dele. Cara, eu vou recomendar ele uma revisão. Vou recomendar a revisão. Wagner, eu vou te recomendar uma revisão, tá? Vou te recomendar uma revisão. Porque... Esse é o lance, cara. Pra mim, bem anulado. Mas se valida o gol, bem validado. É muito complicado. Porque na hora que a gente vê o lance, a bola tava chegaram ao mesmo tempo. O Hugo Souza e o atacante tocaram na bola ao mesmo tempo. Aí fica aquela dúvida. O goleiro tá com a mão na bola. Mas ele não tá totalmente com a bola dominada na mão. Na hora que ele toca na bola, o cara chega com a sola do pé e toca na bola e a bola passa por debaixo dele. Qual a tua opinião aí desse lance? Você que pratica o futebol na posição de guarda-redes, como dizem nossos amigos portugueses. Cara, muito complicado. Porque, não tem como não defender o árbitro nessa. É um momento muito tenso. Da posição que ele estava, o que ele vê no momento, ele já para. Cara, para mim o árbitro fez certo. Parava o jogo e invalida o gol, na dúvida invalida. É um lance de dividida com o goleiro, pode machucar, né? Sabe das travas de alumínio, das travas de ferro, poderia ter pegado ali no antebraço do Hugo, poderia ter acontecido uma situação pior. Então, para mim, ele fez certo em anular. Se eu estivesse na posição de árbitro, eu também anularia. Eu confesso que quando eu vi o lance pela primeira vez,
eu achei que o Hugo Moura... O Hugo Moura, de novo, falei Hugo Moura, cara. O Hugo Souza demorou um pouco para chegar na bola, né? A bola estava no chão. Aquele segundo de indecisão, assim, vou e não vou. Aí é aquela parada, né? De repente tem goleiro que ao invés de ir ajoelhado igual ele foi, já vai até com a cabeça na frente, né? Que já inibe do jogador entrar de qualquer jeito. Exato. Porque a forma que o atacante entrou, ele, se vai na dividida mesmo, ele podia machucar sério um jogador ali, que ele vai com a sola na bola. Vai de sola. Se o Hugo Souza vai meio que abraçando a bola... Isso aí, o normal de se ver um goleiro sair numa bola dessa é costela no chão. Isso é o que qualquer escolinha, qualquer goleiro de 12, 13 anos aprende. Costela no chão, cai de lado aqui, né? Antebraço no chão, costela no chão, vai deslizando. Se você se protege, porque você tem as suas pernas, joelho, canela, para poder levantar, para proteger o seu corpo, você tem como fechar as coxas aqui próximo das costelas e se defender. E o básico. Protegeu aqui, né? Caiu. Fez o básico. Não entendi essa saída estranha. Na verdade, os goleiros dessa última geração estão com essas saídas um pouco estranhas. Não sei se é para tentar repor a bola rápido. Essas saídas em X de futebol de salão, de handball, para mim ainda é muito estranho. Tem momentos que cabe, tem momentos que não. E essa tomada de decisão gera até esse segundo que o Hugo demora a sair. Pode ter sido isso, dele saio em X ou saio de costela no chão. E aí, nessa indecisão, quando ele chega, o cara divide com ele, corre risco até de machucar e machucar feio. E aí o outro lance polêmico também foi o gol que foi validado. Disputa ali. Aí mais uma vez o Hugo Souza ali envolvido nessa polêmica. Vou botar o lance aqui com o áudio do VAR para a gente analisar aqui, para a gente ver. Olha o lance. Primeiro lance ele não tinha encaixado. A narrativa dele é boa, tá? É o que o VAR fala, né? Ele ainda não tinha encaixado a bola. Vai ter uma imagem mais de perto que a gente realmente vai ver esse detalhe. Pra mim, aí não tem falta. Ó. Ponto mais. Ó, soltou, ainda não teve contato. Não tem contato. A bola já tá fora da mão dele agora que o jogador chega. Soltado. Isso não é uma ação faltosa porque ele disputa com o goleiro a bola. Tá disputando a bola com o goleiro. Ele tá vindo pra cabeça. Beleza. Esse lance aí, eu acho que vai ter ó. Não, ele solta a bola. Ele solta a bola. A gente não... Aí, esse Hugo aí eu conheço. Agora já se atira, cara. Um contato é mínimo. A jogada anterior. Primeiro eles mostraram a jogada na dividida do goleiro. Só que a falta pra mim foi aí. Olha a mão do jogador. Para no momento dessa mão. Aí. Mas o jogador também ele já está projetado para trás antes desse. Só que é o que o VAR fala, né? O Fagner já está se jogando para trás. Ele já está inclinado para trás. Essa mania de jogador querer ajudar o juiz. Está sofrendo a falta, mas ele quer ser espalhafatoso. Então, assim, no segundo lance, ontem eu tinha certeza absoluta que foi falta. Aí quando eu vi os lances com mais calma, com o áudio do VAR, com a análise do VAR, o lance indo e voltando, em outros ângulos, já dá para ter uma dúvida. Mas não tem como o juiz dar um gol desse com a imagem do VAR, cara. É nítido a mão do cara no peito do Fagner, empurrando. A mão do cara tá aqui, ó, empurrando o cara. E é o cara que vai no Hugo depois. Já lá no Hugo Souza, para mim não teve falta, porque o Hugo Souza deixa a bola escapar, né? Torcedor corintiano. Este é o Hugo Souza que vocês vão ter que se acostumar. O cara vai pegar 3, 4 pênaltis numa noite e no jogo seguinte ele vai paçocar. Como ele fez nos 2 lances. Os 2 lances ele falhou e falhou feio, pô. Falhou e falhou feio. Complicadíssimo, porque o que acontece? Eu tenho certeza que o Hugo Souza saiu nessa bola. Isso é básico também de qualquer escolinha de goleiro. Triângulo na mão. E vou pegar, é minha, já vou ligar o contra-ataque. Deu no que deu.
não teve falta nele. Tá? O toque acontece quando a bola ainda está em disputa, porque ele falhou. Ela passou no meio da mão dele. É indiscutível isso em qualquer lugar. E ele falhou. E aí ele meio que... Não sei se ele se perdeu no jogo, mas assim, do primeiro lance para esse lance, entre esses dois lances, não foi o Hugo Souza que a gente está acostumando a ver no gol do Corinthians. Não foi um Hugo Souza seguro, não foi um Hugo Souza de impor liderança para sua defesa, para sua zaga. Foi um cara bem apático. Né? Foi um cara bem introspectivo. E precisou de momentos do Fagner como lateral olhar para ele no meio do jogo e falar assim: e aí, meu filho, vamos? Ele tem disso. Ele nem tem responder, disso. só balançar a cabeça. Ele tem disso. Ele jogou no Flamengo e as piores falhas dele foi contra o São Paulo. Então, assim, a gente conhece bem de ver o Hugo Souza tendo umas panes assim. E é por isso que ele não se afirmou no Flamengo. Ele estava no momento certo para assumir a titularidade, está até hoje no Flamengo. Mas as falhas deles foram grotescas, terríveis, né? Vamos já passar para o outro jogo, que foi Atlético Paranaense e Vasco. E a gente precisa destacar essa classificação heróica do Vasco. Os caras tomaram 2-0 de forma rápida, né? Tomaram 1-0, 5 minutos depois tomaram outro gol. 5 minutos depois, o Ryan é expulso, agrediu o jogador lá do Atlético Paranaense e foi expulso, corretamente expulso. O juiz mal nesse jogo também, mais uma arbitragem abaixo. Foi um afagão absurdo do Ryan. Não sei o que passou na cabeça dele na hora, se é que passou alguma coisa. Mas, cara, absurdo. Jogador Inclusive, novo. é meu conterrâneo, mas, pô... jogador novo, muita pressão, o time perdendo ali a classificação muito rapidamente, tomando um sufoco. Só um time jogava naquele momento, e ali ele perdeu a cabeça e teve uma expulsão. Mas aí, o time do Vasco tem 2 caras ali que tá botando o time nas costas, tá garantindo, principalmente na Copa do Brasil, tá garantindo o Vasco. O primeiro deles é o Verratti, que mais uma vez fez um gol de cabeça, ele é o artilheiro aí da Copa do Brasil. Tem grande possibilidade agora de terminar o Campeonato Brasileiro como o artilheiro também, já que o Pedro só volta a jogar ano que vem. Ele ainda tem 15 jogos aí para poder fazer o gol pelo Vasco, né? E é um jogador impressionante. Que o Vasco tem que fazer alguma coisa para segurar ele, porque senão no final do ano vem um time e leva ele. Eu acho muito difícil o Flamengo fazer uma oferta para ele. Pode até fazer, mas acho muito improvável o Pedrinho querer liberar qualquer jogador do Vasco para o Flamengo. Eu acho que só se o Flamengo perder o Pedro, faz uma proposta para ele. Mas acho muito difícil o Vasco querer só liberar. Em caso de perder o Pedro. Acho muito difícil o Vasco querer liberar. Mas o Palmeiras, o Palmeiras vier com força em cima dele, oferecendo um dinheirinho forte, ele vai balançar. Porque o Palmeiras ano que vem tem muita coisa. O Vasco tá bem se... eu não acredito. A Leila já falou que vai abrir o caixa para 200 milhões. E assim... Próxima janela dela, ela falou que vai botar 200 milhões em jogo. Porque o Vasco... Eu não acredito que o Vasco vai chegar na final da Copa do Brasil. Acho que ele vai sair para o Atlético Mineiro, mas esse é um papo para daqui a pouco. E nem vai chegar na zona de Libertadores, né, esse ano. Não acredito nisso. Acredito que não vai mais brigar para cair, mas vai ser aquele meio de tabela ali, uma Sul-Americana, já é vitória para o Vasco. Então, ano que vem, o Vasco tem Brasileiro e Sul-Americana e Copa do Brasil para disputar. Mas o Palmeiras vai ter Libertadores, Mundial, Copa do Brasil, Brasileiro, e com um detalhe, a gente sabe que o Palmeiras chega para disputar os títulos. O Vasco ainda é uma incógnita. Principalmente porque o Vasco, com essa briga aí com a SAF, com a 777, eles vão ter que fazer alguma coisa para a virada do ano, porque senão não vai ter dinheiro para investir, não vai ter dinheiro para fazer um planejamento decente, vai ter que ter dinheiro, porque a gente sabe que o Vasco não vai ter. Pelo menos até o momento não. Não sei se o Pedrinho tirar
um patrocinador master da Cartola e apareceu muito dinheiro de algum lugar, que é muito improvável de chegar num nível assim do dia para a noite, principalmente porque a qualquer momento volta a ser SAF, enfim. Mas uma classificação heróica. O que eu li é que o LeBron James está com ele tem um grupo, né, de investimento, e é bem provável que faça uma proposta aí na SAF do Vasco. Que é o mesmo grupo que comprou o Liverpool, que tem time no hockey. Então, assim, eu acho que... bastante dinheiro, mas... E tem que começar a se movimentar agora. A gente sabe que planejamento de time já começa agora, não pode esperar o ano acabar, né? E aí, o outro destaque do Vasco é o Léo Jardim, excelente goleiro. Se o Vasco não caiu para a Série B, se o Vasco não está jogando a Série B esse ano, deve-se muito ao Léo Jardim, porque esse cara fecha o gol, pegou pênalti de novo, garantiu mais uma vez o Vasco para a próxima fase da Copa do Brasil, agora está na semifinal. Foram 3 disputas de pênalti só nessa Copa do Brasil, e aí o Vasco chega em mais uma final, e já tem gente defendendo o Léo Jardim na seleção. Tem um outro dado bacana? Sim, pode falar. Tem um outro dado bacana sobre pênalti no Vasco? O Vasco ainda não perdeu pênalti em disputas de pênalti pela Copa do Brasil esse ano. Foram 3 e as 3 que passou. Além do Léo Jardim pegar tudo, os jogadores de linha não perderam ainda. Eles não perdem, eles fazem o gol. Não vai... ir para a disputa de pênalti com o Vasco na Copa do Brasil é a coisa complicada, porque eles têm excelentes batedores de pênalti e tem um goleiro que pega pênalti. Pelo menos um ele vai catar, né? E é um diferencial do time. E foi o que eu falei no meu vídeo anterior. O futebol proporciona isso. O Vasco pode estar ali meio que oscilante, não tem um excelente elenco, o time está se encaixando, o Coutinho fica nessa de joga, não joga, mas também não, quando jogou, não jogou, não entrou voando em campo. O Payet dá uma oscilada, né? Parece que está com a preguiça de jogar. Joga muita bola, mas é só quando ele quer também. Mas, empata o primeiro jogo, empata o segundo, vai para pênalti e classifica. Empata o primeiro jogo da final, empata o segundo, vai para pênalti, é campeão e acabou. O Flamengo foi campeão no último... a última Copa do Brasil do Flamengo foi na disputa de pênalti. Acontece, né? Então, assim, Léo Jardim está pegando muito, já tem gente defendendo ele na seleção. Eu acho difícil ele seleção, porque tem Alisson, Ederson e Bento, que está muito à frente dele ainda, né? Muito à frente. Sim. Bento hoje não pelo que faz hoje, né? Por tudo que já construiu. Sim. Mas eu sou um dos que sou a favor de Léo Jardim na seleção. Tem que ir. Eu sou um dos que sou a favor até do Dorival convocar 26, 28 jogadores. Mas só pode usar 23. Beleza, mas leva 28. Porque os outros 5, 4 que vão estar lá e não vão poder jogar, não vão poder ser relacionados, já estão treinando juntos, já estão vivendo a experiência de seleção para daqui a 2 anos, 1 ano, não falar assim, puxa, os caras chegaram agora na seleção, nunca sentiram gostinho, não sabem o que é isso, sentiram pressão. Agora, mas, enfim. Eu concordo em parte com isso, acho que é muito interessante, porque na teoria isso para mim é perfeito, só que assim, você imagina na data FIFA como teve agora, foi muito bom para o Flamengo, para treinar, para recuperar jogador. Você ia querer ver mais 2 jogadores seu fora do time, fora do dia a dia de treinamento com seu técnico para estar na seleção, sabendo que ele nem no banco vai estar, vai lá só para ter uma vivência. Então tem essas questões que complicam muito. Não é tão fácil, né? Ainda mais com o calendário que a gente tem. Então, assim, eu acho uma ideia legal, mas é muito difícil na prática, né? E aí outro destaque no Vasco é o técnico Rafael Paiva, que está fazendo um trabalho excelente, com o elenco limitadíssimo que ele tem. É limitado o elenco do Vasco, ele tem um time e não tem um elenco. E mesmo assim o time não é um time que vai brigar por títulos, apesar de estar ali na Copa do Brasil. Se der mole, os caras vão chegar. Se o Galo der mole, eles caem para o Vasco, né? Mas aí o cara começou a derrubar tudo quanto é tabu, Pedro. Vamos lá. Primeiro tabu. Classificação para a semifinal da Copa do Brasil depois de 13 anos. 13 anos.
Assim, não é porque eu sou flamenguista que eu vou ficar tirando sarro com a cara com torcedor vascaíno. Estou falando de coração mesmo. O que eu acredito, que se o Vasco cair para o Atlético Mineiro na semifinal da Copa do Brasil... A gente até vai tirar sarro, mas não nesse momento. Não nesse momento. Eu acredito que se o Vasco cair na semifinal da Copa do Brasil, o torcedor vascaíno já vai estar muito satisfeito pelo que ele viu esse ano. Porque eles começaram o ano achando que o Vasco ia ser rebaixado. E agora eles estão na semifinal de Copa do Brasil. Pô. Sem a 777. Sem a 777, que foi um pesadelo na vida do Vasco. Aí depois o cara vai e vence o Internacional no Beira-Rio depois de 5 anos. Parece fácil, mas é difícil. Quem vai jogar lá no Sul sabe que é complicado ganhar do Inter lá. Depois de 5 anos o cara ganhou o Inter lá. Venceu 4 jogos seguidos depois de 12 anos. Sabe o que é um time ficar 12 anos sem ganhar 4 jogos seguidos? Foi o Vasco. E ele quebrou esse tabu. Outro tabu que ele venceu, que ele quebrou. Ganhou o Corinthians depois de 14 anos. 14 anos sem ganhar o Corinthians. O cara foi lá e ganhou. E o último tabu que ele quebrou é vencer um time de elite com mais de 3 gols de diferença depois de 13 anos. O Vasco tinha 13 anos que não ganhava nenhum time com mais de 3 gols de diferença. E esse ano ele ganhou. Foi de São Paulo? Acho que foi de São Paulo. Eu ia falar, e não foi qualquer time, entendeu? Eu só deixei o detalhe para depois. É um time que vinha de um momento melhor do que o do Vasco naquele momento. Eu não diria isso, mas... Eu deixei só para dar cutucada no final, do nada. Ele não está esperando, ele não vai falar. Ele fez de novo. Vai ter que me aturar. Mas enfim. Já que a gente está falando do São Paulo, cara, parabéns ao Vasco aí, semifinalista da Copa do Brasil. Mas já que a gente falou em São Paulo, nosso glorioso Tricas, cara, por que... deixa pra lá, eu ia falar por que Morumbis, mas isso aí o cara meteu uma pilha. Tu viu essa pilha que o mano colocou no coroa lá, mano? Velho, meu Deus do céu. Morumbis. Maurinho. Aquela foi brava. Atlético Mineiro e São Paulo. Esse jogo eu não vi. Eu cacei melhores lances, mas não tem. Tem melhores lances, é só a abertura. O juiz apita e o juiz termina. Só o mosaico da torcida do Atlético. Mas o que eu fiquei sabendo, né? Eu não vi o jogo, não acompanhei, porque foi no mesmo horário do jogo do Flamengo, né? No jogo do Vasco e o outro jogo do Corinthians, que era simultâneo, ainda fiquei um jogo na TV e outro no celular. Mas o jogo do Flamengo não tem como dividir a atenção. O que eu vi foi que o Hulk voltou e voltou bem, que o Bernard ainda está para chegar em Belo Horizonte, em Belzonte, e que o São Paulo já está 3 jogos aí sem marcar gols e que foi os 2 jogos muito abaixo, que parece que foram os 2 jogos aí muito abaixo, que não jogou para ganhar, jogou por jogar de repente. Diz que o Luciano está muito mal, o novo camisa 10 ali, articulador de jogadas de São Paulo. E que Zubeldia e alegria agora é Zubeldia e tristeza. Fala aí desse jogo, você que está feliz com tudo que aconteceu. Eu vi Zidanilo de camisa 10, cara. Raí. Até Marcelinho Paraíba eu vi. Palinha. Marcelinho Paraíba, eu vi o Luciano. Ah, cara, que isso, cara. Não tem condição. Eu não sei o que o Zubeldia tá pensando da vida, mas, cara, o Luciano de camisa 10 é a mesma coisa que pegar a Rebeca Andrade da ginástica e botar para jogar vôlei. Pô, não dá. Não tem condições nenhuma. Imagina. O Luciano hoje é um bom carregador de água. Chutador de bandeirinha. E olhe lá. Imagina a Rebeca Andrade fazendo bloqueio no vôlei, dando duplo twist carpado. Ela... Sobe a Thaísa e sobe a Rebeca Andrade. Dando mortal. Bloquear. Como? Não dá. A Rebeca Andrade dando vários mortais assim. Agora, disse que o problema do São Paulo foi
Foi a ausência do Lucas Moura, não conseguiu chegar lá não em Minas para jogar? Não, o pior de tudo é que do meio para frente o Lucas Moura foi o melhor jogador, sendo que o maluco não dormiu, pô. O maluco veio de Assunção para São Paulo, chegou em São Paulo de madrugada, aí a mulher do cara posta uma foto 5h30 da manhã assim, mal chegou e já está indo. O cara foi para pegar só a mala, mano. E ele saindo para ir pro CT, e o CT ele viajou. E foi o melhor jogador em campo. Os caras passaram uma semana descansando para nada. Mas, assim, o que mais me... Até fiquei quase 3 horas depois do jogo ontem, ainda tava me tremendo, o olho só piscando. Minha mulher achou que eu até fartando até. Porque, cara, o que mais me deixa incomodado é que o Zubeldia tem auxiliar técnico, tem preparador de não sei o quê, tem scout, tem auxiliar do scout, tem estagiário do scout, tem o menino que tira foto pro scout, tem o que filma, tem drone, tem comunicação de rádio, tem comunicação via fumaça, tem o mundo. Parece que até o X ainda funciona lá, né? Que não tá dando certo. Bicho, né? É o básico, é olhar e falar assim, putz, acho que esse cara não tá rendendo aqui no meio. Pô, questionei muito a entrada do Lisieiro antes do jogo, saiu a escalação, falei, pô, Lisieiro titular? Esse cara é maluco? Pô, o Lisieiro foi bem demais. Luiz Gustavo, velho, se arrastando. Foi bem pra caraca, dá uma dinâmica danada. Muita gente ia falar assim, mas é um volante que só toca pra trás, só toca pro lado. Mas se tu não achar quem tocar pra frente, toca pro lado, toca pra trás, que tu não perde a bola. Exatamente. Agora, não tem condições. Aí o que aconteceu no segundo tempo? Zubeldia bota o time de novo em campo, o Wellington Rato começa a aparecer no jogo. Ele inverteu o lado de Lucas e o Wellington Rato. O Wellington Rato começou a aparecer e pedir bola. Ele tira o Wellington Rato, bota o Eric e deixa o Luciano parado no meio campo. Vaga cativa, né? Ele correu com um jogador a menos, cara. Ele correu com um jogador a menos. E o Milito, pelo menos nos 2 jogos da Copa do Brasil, que eu não tenho acompanhado o Galo de perto, mas o Milito foi muito bem. A estratégia do Milito foi clara. Vamos fazer, eu preciso fazer para passar de fase. Tanto no Morumbi, quanto na Arena, o Galo foi, sabe, incisivo no que tinha que fazer. Dominava a bola, pum, contra-ataque. Scarpa dominava a bola e já fazia assim. Cadê? Tum, na ponta, Paulinho. Pô, na outra ponta. Pô, dá no lateral. O lateral já fazia 2 e ia no fundo. Uhum. O Galo foi incisivo nisso. E foi mais eficiente. Pô. O Galo criou ontem 3 chances claras de gol, que se não é o Rafael, se é o Jean-André, vou te falar. Né? Também já tô abrindo meu coração demais aqui. Tá sofrido? Mas, cara, foi isso. Não, eu vi também que foi ter que assistir. Eu vi também que foi um jogo pegado, né? Os caras estavam chegando, pô, mano, pesado, hein? Muito cartão, muita falação. As entradas duras, o Hulk é chato. Querendo quebrar o outro mesmo. O Hulk é chato. O Hulk é chato. O Hulk quer apitar todo jogo. Se a bola sair na lateral e ele olhar e falar, não, mas não foi lateral pro nosso time. Cara, mas foi você que chutou. Não, mas não foi lateral pro time. Ele é um cara chato. Aí do nosso lado tinha o Rafinha. Que também é um cara chato. Então fica aquela falação, aquele jogo cri-cri, que não rende nada. O Caleri saiu reclamando muito no final. Foi alguma coisa ou não foi? Abre teu coração. Foi nada, né? Foi nada. Absolutamente nada. Eu vi o lance, porque quando acabou o jogo do Flamengo, aí eu botei no finalzinho do jogo do São Paulo e Atlético Mineiro, aí tava nessa confusão, foi na hora que aconteceu. Aí logo depois o juiz acaba o jogo, ele sai reclamando, como se tivesse tomado um soco na cara, e não foi nada. Não, absolutamente nada. Nada. E o que me mata é o seguinte, os caras tiveram 180, não foi 90 minutos não. Eles tiveram 180 minutos para fazer um gol, não fizeram, o juiz deu 5 de acréscimo, não fizeram, e aí no último lance, o cara sai de campo e me diz que é uma covardia,
que é injustiça, que é ridículo que o árbitro está fazendo. Pô, mas peraí, tu teve, no mínimo, jogar por baixo com acréscimos 200 minutos para tu fazer o gol. Exatamente. Cara, eu fico... Mesmo que o árbitro tivesse errado ali, não é competência só do árbitro, não, pô. Eu fico assim, irritado quando eu vejo jogador reclamando de acréscimo, né? Lógico que tem, às vezes, pô, você olha, pô, é pro juiz dar aí uns 10 minutos de acréscimo, que só numa parada ficou muito tempo, o jogador se machucou, tiveram 200 substituições, aí ele vai dar 2, aí beleza, tu reclama, porque até normal, meio normal já reclamar. Mas é porque ele foi muito absurdo. Agora, igual no jogo da seleção, o Dorival saiu reclamando de acréscimo. Mano, você passou 90 minutos, não criou uma jogada. Aí você quer reclamar que o juiz deu... Você achou que o juiz tinha que dar 2 minutos a mais de acréscimo? Tu achou que o juiz ia dar quanto? 15 minutos de acréscimo? Vai ficar jogando até você cismar que vai jogar? Não dá, mano. Aí é pesado demais, né? Então, vamos passar para outro jogo. Tudo bem que numa bola dessa, Deus nos acuda, o cara joga uma bola na área e sai o gol. Mas, pô, tu vai ficar contando com isso? Quer o terceiro tempo, pô? Vamos mudar de assunto que eu tô vendo que tá ficando nervoso, mano. Não, eu tô, cara. Agora, peraí, tô vendo... caindo já. Tu abaixa a cabeça assim de novo. É um galo que tem aí? É um galo? Não, eu tô fazendo uma homenagem pro Rogério Ceni. Parece que tomou uma bicada, mano. Primeira vez que eu vejo um Bambi tomando uma bicada de galo, mano. Que isso, que absurdo. Eu ia falar uma mordida, mas galo não tem dente, né? Agora, deixa pra lá. Vamos falar do melhor do mundo. Flamengo e Bahia. Que infelizmente caiu pro Flamengo. O Grupo City. Sentiu o desfalque lá de De Bruyne. Sentiu o desfalque lá do Haaland. Haaland não jogou e foi um problema. Cara, Flamengo e Bahia. 1-0 Mengão. E assim, não foi um jogo espetacular do Flamengo. Não foi... jogou muito, mas o Flamengo jogou com uma intensidade muito alta ontem. Muito tempo que a gente não viu o Flamengo jogando com essa intensidade, marcando em cima. E o Bahia criou uma chance no primeiro tempo, uns 5 minutos de jogo. Não sei se você viu os melhores momentos. Que bola do Everton Ribeiro, viu? O cara joga muito, filho. Que bola do Everton Ribeiro. Especialidade da casa, aquela arrancadinha ali. Alô, Dorival. Olha aí, hein? O cara joga muito. Enfim, mas eu não vou ficar falando muito de todos os detalhes do jogo do Flamengo, porque eu já falei isso no outro vídeo, e assim, mas pro bate-papo aqui, num contexto geral, foi o futebol à la Tite. Jogo morno, cozinhou o jogo, o Bahia não conseguiu atacar. Ele não conseguia atacar. No segundo tempo, eu não lembro de nenhum chute do Bahia. O Bahia ontem não deu nenhum chute no gol. Chutava só para fora. No gol, não teve. O Matheus Cunha não fez nenhuma defesa, nem aquela defesinha simples, nada. A bola não foi na direção do gol. O roupeiro agradece, né? Dá para usar o uniforme cheirosinho ainda, lavadinho. E isso, lógico, o Tite fez o jogo ser morno, que é a diferença, né? Que você, de repente, outro técnico não ia querer deixar o jogo morno, ia botar o Flamengo para fazer 2, 3 gols, que ontem dava. Ontem, se o Flamengo fosse realmente para cima do Bahia, faria mais gol. O Bahia estava muito abaixo, muito abaixo. Acho que o torcedor tricolor tá chateado com o Rogério Ceni, tricolor de aço, né? Tá chateado com o Rogério Ceni porque o cara não consegue fazer o time jogar, mano. O cara tem um dos melhores meio-campo do Brasil. E, pô, foi inoperante. Ele tirou todo mundo, tá? Ele foi tirando um por um, tirou todo mudou o meio-campo todo. Aí, se com os titulares, que são os brabos, não conseguiu, não vai ser com reserva que vai conseguir. Mas... eu fiquei com a dúvida. Foi pênalti no Wesley? Tu chegou a ver o lance de novo? Eu não vi se o árbitro chamou o VAR ou não chamou. Aquele lance no Wesley? No Wesley, uma dividida dentro da área. Cara, pra mim foi falta. Falta de surra no Wesley. Ali, tranquilamente, o juiz poderia ter dado um cartão amarelo pro Wesley. Foi bizarro, a atuação péssima.
perdeu o papel na novela. Foi bizarro aquela simulação dele ali. Horrível, horrível. O cara já não vai ser pai porque não sabe cruzar. E não sabe nem cavar um pênalti, pô. Pô, ele fez um cruzamento que aí, lateral, era só ele jogar na direção da área. Cara, ele chutou reto, assim, a bola não passou nem perto do gol. O gol tava pra esquerda dele ali. Só na outra lateral. Não, ela não saiu na outra lateral. Ela saiu de frente para ele. É como se ele tivesse chutado para frente a bola. Foi bizarro, bizarro. Caraca. Foi bizarro, ele não sabe, não consegue cruzar. Ontem ele não foi mal, tá? Ele não foi mal. A gente tem que ser justo aqui, ele foi bem, principalmente na marcação. Os caras não se cresceram para cima dele, ele até que foi bem. Mas, assim, o destaque do jogo ontem, sem dúvida, para os dois volantes. Everton Araújo e Léo Ortiz. Everton Araújo é um menino, 21 anos. Tomara que ele consiga manter esse nível e dar sequência, porque a gente precisa de jogador assim. Ele não é aquele jogador tão brigador igual a gente viu o João Gomes, mas ele, na simplicidade dele, ele vai lá, toma a bola. E eu acho, se a gente for comparar de repente até com o João Gomes mesmo, eu acho até que ele tem um toque melhor, ele tem uma saída de bola melhor do que a do João Gomes. Tá? Moleque tranquilo. Eu achei que esse Everton Araújo, ele lembra um pouco o Paquetá quando surgiu. Essa questão de jogar ali um pouco mais nessa saída com um pouquinho mais de qualidade. Tem uma boa saída de bola, gostei muito dele. E o Léo Ortiz, cara, hoje o Flamengo é Léo Ortiz e mais 10, cara. Por incrível que pareça, o cara joga muito. Se tem um cara que tem que ser titular no Flamengo, é o Léo Ortiz e ponto final. Seja na zaga, seja de volante. E é o cara, o que dizem que ele é muito estudioso e está estudando ali a função de volante para, de repente, até se efetivar ali na volância. E ele já fez essa posição no passado, ele já jogou no passado um pouco nessa posição. Parece que na base ele jogava assim e depois foi recuado, não tenho certeza disso, é o que eu ouço o pessoal comentar. Mas até pelo baixo rendimento do Alan, pela forma patética que o Alan vem jogando, me perdoe, Alan, mas assim, você deve ser uma excelente pessoa, um caráter muito bom, mas como jogador de futebol no momento, cara, não dá. Não dá, o cara não consegue render. Ele entrou faltando 10 minutos e assim, não desenvolve, não rola. E aí já, pra gente não demorar muito, que a gente já se estendeu bastante e aqui. assim, é estranho, né, Vitor? Porque a gente sabe, o que a gente sabe é que se o cara se torna profissional, seja Série A, B, C ou D, é porque o cara tem alguma coisa diferente. Sim, a gente viu ele jogar bem. Pô, o Alan fez algumas temporadas em alguns lugares e não consegue desenvolver. A gente não sabe se é uma parada extracampo, se é um problema pessoal, se é um problema da cabeça, se é psicólogo, psiquiatra, enfim. Então, assim, é estranho, porque o Tite é conhecido por ser um cara que levanta jogadores pela parte moral, pela parte psicológica. Sim. E o Alan não está conseguindo jogar com o Tite. E o Tite dá bastante oportunidade para ele. Eu lembrei até de um corte que eu vi do Fábio Santos, de Sampaoli falando sobre o jogo do Alan, que era o pior jogo que ele já tinha visto na vida dele, a pior coisa que ele já tinha visto na vida dele. E, cara, quão pesado deve ser o cara ouvir isso. Exatamente. E realmente o cara olhar e falar assim, pô, não tô conseguindo render o mínimo. E o cara sabe. O cara sabe que ele não tá bem. Não é perseguição. O cara sabe que não tá bem. Sim. O cara precisa arrumar um jeito de sair desse buraco, mano. Assim, mas no Flamengo ele não teve nenhum, desde quando ele chegou, ele não ainda apresentou um bom futebol. Não apresentou. Até ele se machucou logo depois que ele chegou, tal. Não sei se isso pesou também, mas não desenvolveu bom futebol. E um outro fenômeno que acontece também no Flamengo é um rapaz chamado Gabigol, que é ídolo da torcida, que faz de tudo para ser odiado, mas ainda é amado. Ontem estava cheio de placa, hoje vai ter gol do Gabigol. Está com uma oportunidade excelente pela ausência do Pedro, mas já começou largando atrás. O Bruno Henrique, que assumiu ali o papel de 9 do Flamengo, ele que já largou ali na frente nessa disputa que ficou vazia aí em relação ao Pedro, e o Gabigol entra em campo e não consegue dominar a bola, não consegue fazer uma jogada, não consegue marcar, não consegue roubar uma bola.
ele é menos um em campo, praticamente. E é muito ruim Na ver disputa ver com o Gabigol 9, assim. o Carlinhos está à frente do Gabigol. Bem provável. O Carlinhos é muito limitado. Mas por tudo que o Gabigol já fez, é muito triste a gente ver isso. Em pensar que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente tinha um apelo de grande parte da torcida para que ele tivesse na seleção, não só da torcida, mas de uma grande parte da mídia, que ele tivesse na seleção brasileira, na Copa do Mundo, ver o que esse cara tá sem jogar há 2 anos praticamente, que é desde o ano passado essa fase dele, cara, é muito ruim. E em relação a isso, a gente tem aqui, para a gente não se estender muito, porque a gente já está há bastante tempo aqui falando, eu vou botar aqui o que o Braz falou em relação à situação do Gabigol no Flamengo, né? Porque sempre tem expectativa, vai renovar ou não vai renovar? E aí o Braz me solta essa aqui, ó. Gabigol não é nenhuma criança. Ele sabe que vai ter outros ares. Que, teoricamente, se o Pedro estivesse em condições, ele não teria tantas chances. O importante é dizer que ele várias vezes resolveu nossos problemas. O cara aqui praticamente dá uma sentença de que não vai renovar com o Gabigol e que ele só está tendo chance porque o Pedro está machucado. Ele só está tendo chance, e eu entendo até de outra forma, tá, Pedro? O que eu leio ali em relação ao Braz ele só está tendo tanta chance porque eu fui incompetente e não contratei um outro atacante para estar junto ali com o Pedro, porque a gente pegou o Carlinhos numa aposta e não teve uma outra pessoa para substituir o Pedro. Entendeu? Que o Braz está preocupado em se eleger e não O Braz preocupado não mais é com o de hoje, Flamengo. tá aí, né, mexendo com isso. O Braz, se eu não me engano, era o diretor de futebol em 2006 no Flamengo, então não é de hoje que ele está no Flamengo, que ele conhece o Flamengo, que ele sabe tudo ali em torno do Flamengo. Mas, cara, não tem como falar que é uma decisão acertada que está se fazendo com o Gabigol. Não dá. Não tem como. Até pela pedida. De fora, né? olhando de outro clube, cara, chega a ser ridículo tratar um cara que tem a história que o Gabigol tem no Flamengo desse jeito. É ridículo. Pô, não quer renovar, quer mandar o cara embora. Beleza. Deixa tudo bem claro e avisa, ó, vai ser assim, assim, assim. Pô, tal data vai terminar o seu contrato. Faz ali uma semana antes. Pega um jogo no Maracanã, bota o cara de titular, dá uma faixa de capitão pro cara, faz o cara ser ovacionado. Pra se qualquer coisa que seja falado mal do Flamengo depois, a culpa seja do Gabigol e não do Flamengo. Agora, hoje, você tá dando margem pro Gabigol falar o que quiser do Flamengo, pô. Assim, e hoje, inclusive... E aí o Flamengo vai se defender como? Não vai. Assim, enfim. Porque o Marcos Braz vai passar. O presidente Landim vai passar. Mas o Gabigol vai falar do Flamengo. Com certeza. E a imagem que vai ficar, ele é a do Flamengo. E assim... Como há anos atrás, a gente sabe. A gente tem contato com algumas pessoas, a gente sabe que a imagem era que o Flamengo não pagava, que não tinha nem água quente, não tinha nem chuveiro. O CT era uma poça de lama. Jogador sendo rebocado em carrinho de obra. Ninguém fala do presidente da época. Não, Ninguém fala dos presidentes, ninguém fala dos diretores. Fala da instituição. E assim, o Braz, ele tá ali preocupado com política também. É um ano de eleição no Flamengo também. Ele está preocupado com a política fora do Flamengo, porque parece que ele já deu uma declaração que ele já não vai ficar mais. E ele está em ano de eleição no Flamengo. Então, assim, é muita coisa acontecendo, né? O Gabigol também pediu muito alto e já começou a ter um assunto aí que ele já está palavrado com o Corinthians também. Então, vai fazer dupla lá de MC com o Memphis, né? Então, acontece essas paradas aí. E aí, para a gente fechar aqui, Copa do Brasil ficou assim em semifinais, Pedro. Eu já não aguento mais falar de Gabigol. Há 1 ano falando se ele renova ou não. Eu, sinceramente, muito obrigado, Gabigol. Ele precisa de novos ares, tem 27 anos, precisa ir para outro clube para ver se volta a jogar futebol. Porque no Flamengo
Não consegue mais. Cara, já pensou? Memphis, Depay, Gabigol, Yuri Alberto e Garro? Pô, esquece. Isso é dívida para cima de dívida. Isso aí não se paga nunca. Mas vamos lá. Semifinal da Copa do Brasil ficou assim. O Vasco passou pelo Atlético Paranaense, vai pegar outro Atlético, Atlético Mineiro, que passou pelo São Paulo. Sem delongas, Pedro. Rápido e rasteiro. Vasco ou Atlético Mineiro? Vasco. Eu ainda estou ali no Atlético Mineiro porque o Milito encontrou uma forma de jogar a Copa. E eu vou te falar, vão ser 2 grandes jogos aí esse lado da tabela. Essa semifinal aí, eu acho que vão ser 2 grandes jogos, tá? E o Vasco vai sofrer um pouquinho. O Vasco vai sofrer um pouquinho, porque é bem limitado. O Atlético Mineiro tem peças melhores. Não está encaixado, mas pô, se os caras de repente estiver na noite encantada, já era. O outro lado ali, Flamengo e Corinthians. Flamengo. Pensei que tu ia torcer pro Corinthians agora. Até cruzei o Roberto aqui só esperando. A questão não é nem torcer, cara. A questão é que a parte do Corinthians, a parte da diretoria, presidente e tudo mais, tá muito bagunçado, Vitor. Não tem condições do Corinthians tirar alguma coisa de bom desse ano. E se tirar, vai ser muito por causa da torcida e dos 11, dos 20 que tiver dentro do campo. Porque tá muito bagunçado o Corinthians, tá ridículo. Pô, os caras soltaram hoje aí 2,3 bilhões de dívida. E vai só aumentar. Contrataram um jogador para pagar quase 50 milhões de reais por ano. Vai só aumentar, o que eles estão fazendo. Bizarro. E ofereceram 15 milhões, acho que de euros, para Arthur Cabral. 15 milhões da onde? Não, Arthur Cabral ofereceram 20 milhões de euros pelo Kurzawa, que era lateral do Paris Saint-Germain. Aí esse Fabinho Soldado, que é diretor lá dentro, não queria, mas parece que o Depay está conversando e tal, e pode ser que chegue aí esse Kurzawa. Sérgio Ramos foi oferecido outro dia do nada, então o Corinthians está analisando também, estudar um patrocinador para pagar. A Viva Sorte pode pagar o Gabigol. Cara, é bizarro. Absurdo. E devendo todo mundo. E aí eu acho... E o Corinthians não paga ninguém, né? Palma de mal pagador. Paga ninguém. Eu acho que vai dar Flamengo, lógico, eu estou muito confiante, na verdade estou confiante que o Flamengo vai ganhar o título, e não é nem porque eu sou flamenguista não. Mas do que sobrou aí é o que tem o melhor elenco, é o que tem, assim, se tiver todo mundo 100% na sua qualidade, o Flamengo é o que sobra. Eu vejo para esse lado. Não, vamos agora, lá. Tu já pensou Flamengo e Vasco de novo no final da Copa do Brasil, dentro do Maraca, os 2 jogos? Feriado no Rio de Janeiro, filho. Ponto facultativo. Meu amigo, esqueça tudo. Até eu, que não sou de nenhum dos dois, vou estar lá. Isso aí vai ser evento para parar o Rio de Janeiro. Mas eu acho que o Flamengo passa aí nessa semifinal. Não vai ser tão fácil assim, mas o Flamengo tem mais time do que o Corinthians. Como os jogos vão ser no dia 2 e 17 de outubro, a gente está falando aí de daqui a 20 dias, praticamente. Então, assim, é bastante tempo para o Flamengo ainda se programar, se planejar, apesar que o Flamengo tem Libertadores para jogar. E eu acho que o Flamengo vai priorizar as Copas, não vai com força máxima no Campeonato Brasileiro, a não ser domingo, porque é clássico. Mesmo assim, se o Tite me vier com um time misto aí, não vai me surpreender, mas a gente está esperando que ele venha com um time completo. E o Flamengo vai ter 20 dias aí, até lá. Eu acho que o Michael voltam alguns jogadores, né? E o Flamengo vai ter bastante gente à disposição. Lembrando que próximo jogo do Flamengo é contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. Vai ter a estreia de Alexandre, já vai ter o Plata disponível no banco. A gente tem o meio-campo. Caraca, esqueci o nome do cara. Foi expulso agora, mas vai estar à disposição. Alcaraz. Carlos Alcaraz. Não vai estar nesse fim de semana, porque foi expulso contra o Corinthians, mas é mais um reforço para o Flamengo. A Arrascaeta voltou. Então, assim, se desenha a voltar a ter um elenco forte.
Beleza? E lembrando que o Alô, sorteio... CBF, vamos limitar a quantidade de estrangeiro aí que tá ficando difícil. São 9 agora, 9. Pelo E amor assim, de Deus, vamos reduzir a quantidade de estrangeiro aí, hein? tem tudo para ser excelentes jogos, apesar de que a CBF botou o jogo para 2 dias após uma data FIFA, né? O jogo de volta que vai ser no dia 17, a data FIFA, os últimos jogos nas eliminatórias vai ser no dia 15, então vai ser a mesma situação de ontem, né? A galera de seleção, tudo viajando desesperado, porque menos de 48 horas depois vai estar em campo jogando o segundo jogo decisivo de uma semifinal da Copa do Brasil. Parabéns, CBF, pelo excelente calendário que vocês colocam para desvalorizar o próprio produto. Eu não conheço ninguém que desvalorize tanto o próprio produto como a CBF. Como eles gostam de prejudicar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Melhora esse calendário. É só vocês pararem um pouquinho, pensar, vocês conseguem encontrar uma solução. Então, galera, é isso. Quero agradecer você que ficou aí até o final, acompanhou o vídeo. Mais uma vez eu te peço, se inscreva aqui no canal, dê seu like, compartilha e de vez em quando a gente vai estar aparecendo aqui, ativa o sininho para você ver os vídeos novos. Quero agradecer, Pedro. Muito obrigado. Nos siga nas redes sociais. Barba Esporte Clube no Instagram. E aqui? Uma dose diária de futebol. TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook, YouTube. Uma dose diária de futebol. Uma dose diária de futebol. Valeu, galera. E até a próxima. Fui!